capítulo 1, ele fala de duas classes de pessoas. Fala de duas classes de pessoas. Uma é a classe dos justos e outra é a classe dos ímpios. Você sabe que, diante de Deus, no mundo espiritual, você sabia que só tem duas classes de pessoas? Somente duas classes de pessoas. A classe dos justos e a classe dos ímpios. A classe dos justos, a classe dos ímpios. A classe daqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus e a classe daqueles que desprezaram o sangue de Jesus. Então, aqui fala muito bem dessas duas classes de pessoas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pode se sentar, meus irmãos, no nome de Jesus. Nós muitas vezes precisamos meditar em algo, todos nós precisamos meditar em algo que é para nossas vidas. O que pode nos atrapalhar? O que pode destruir a nossa vida? O que pode? Eu quero dizer, irmãos, as circunstâncias da nossa vida, elas são diferentes. A gente nunca vive dois momentos iguais ao mesmo tempo. É viver momento a momento, alguns pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. Nós vivemos em cada um desses momentos, dessas fases da nossa vida, nós certamente temos um trabalhar de Deus na nossa vida, às vezes de forma diferente, Uma hora a gente vive uma situação, outra hora você vive outra situação, que você até nunca imaginou que fosse viver, e vive. Por exemplo, eu olhei para a irmã Célia, e lembro que não faz muitos dias, a Célia estava tudo tranquilo, o marido saiu para trabalhar, né? Viajando para Araxá, né? Viajando para Araxá, tudo tranquilo, estava tudo normal, não tinha nada de normal, ela trabalhando, cuidando da filha, fazendo o seu trabalho. Ele foi trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Só que no caminho daqui para Araxá, o que aconteceu? Houve um acidente. E o irmão Jorge está vivo, está ali, fica em pé, Jorge. Quem não te conhece? Esse irmão é um diabo, e ele está vivo e Deus guardou a vida dele. Nós vimos um carro, irmãos, um caminhão veio de frente, com o carro que estava. O motorista morreu na hora. O passageiro que estava do lado do motorista quebrou as pernas e o Jorge estava atrás do motorista. Irmãos, sofreu, bateu a barriga, teve que passar por cirurgia, está em tratamento, mas está aqui vivo. Deus tanto protegeu a vida dele, como está dando para ele uma vitória na sua recuperação. Mas quando que eles poderiam imaginar que eles iriam enfrentar isso naquele dia? À noite, domingo, quando eu saí daqui, porque ele é um dos diáconos que sempre ficava com a gente e saía junto com a gente. E quando nós saímos, todos que saímos, estava eu, o pastor Mário Urbano e o Jorge. Aí o Jorge diz, o pastor Mário fala para ele na calçada: você vai viajar amanhã, Jorge? Sim, vou. Ele falou: toma cuidado, não vão correndo, o pastor Mário, sabe? Ainda
Irmãos, ele teve que ser carregado meio de helicóptero. O negócio foi tão ruim que ele veio de helicóptero para o hospital. Ele estava muito mal. Irmãos, sabe por que nós estamos falando isso? Porque em cada circunstância que a gente vive, você tem que se preparar para a próxima. Você tem que buscar Deus, agradecer por essa que está encerrando agora e pedir a Deus que te dê graça, que te dê força e te dê sabedoria para a próxima fase da sua vida. Porque a nossa vida é feita de fases. Agora, quem que pode estragar tudo? Quem que pode estragar? Irmãos, conselho é bom? É. Conselho é bom, se o conselho for bom, é bom. Mas o conselho que não é bom, ele serve para destruir a vida das pessoas. Aqui diz que bem-aventurado, feliz é o homem. Feliz é o homem. Feliz significa abençoado, bem-aventurado. É o homem que cuida dos conselhos que ouve. Cuida dos conselhos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho daquele que não tem temor a Deus. E não tem pessoa que é cheia de boa vontade. Tem pessoas, irmãos, que são amigas, são amicíssimas, só que eles não têm temor a Deus no coração. E se eles não têm temor a Deus, eles não conhecem a palavra ou expressam. Irmãos, eles estão na classe dos ímpios, não estão na classe dos justos. Eles não podem te aconselhar, porque eles vão destruir a sua vida. Eles vão destruir a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que pensam que está ajudando o outro. Irmão, na cabeça, você está ajudando, só que ele está ajudando o outro a ir para o inferno. Ter a vida destruída. Por quê? Porque o conselho dele não bate com o conselho de Deus, não concorda com o conselho de Deus, e o fim vai ser muito terrível, vai ser muito triste. Feliz é o homem que cuida dos conselhos. Conselho, depende do conselho, é bom. Quem segue bons conselhos, ele vai se dar bem. Mas os que seguem maus conselhos, meus irmãos, eles vão se dar muito mal e muito mal. Estraga a vida. Tem muita gente que estragou a vida por causa do conselho. Tem gente que estragou a vida por causa do conselho que recebeu. Outra coisa, irmãos, você quer ter sua vida, você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter uma vida tranquila, ou pelo menos não tão atribulada, já tem aquelas tribulações, irmão, que não tem jeito de escapar dela. É ou não é? Tem aquelas tribulações que fazem parte da nossa vida, e você, queira ou não queira, você vai ter que enfrentar. Mas ouça aqui, se você parar no caminho dos pecadores, você está correndo um risco muito grande na sua vida. Para no caminho dos pecadores, você vai ver. Você vai ser envolvido em situações. Irmãos, lá em Presidente Prudente, tinha uma pessoa lá, um senhor, ele tinha uma Brasília. Ele tinha uma Brasília. E aí, ele passando, ele viu um conhecido dele na beira da rua, e ele parou e deu carona para o conhecido. Quando chega um pouco para frente, tem uma blitz. E o conhecido com a mochila, e tudo bem, é conhecido dele. Quando, irmãos, a polícia vai verificar, os policiais foram verificar, havia droga, ela droga que não estava levando. E sabe o que aconteceu? Aquele senhor, dono daquela Brasília, e não simplesmente foi preso e ficou por muito tempo preso. O pessoal saiu da cadeia, não foi brincadeira. Sabe por quê? Porque parou no caminho dos pecadores. Parou. Não para não, irmãos. Não para não. É uma coisa que não tem certeza que não para. Porque senão você pode ser envolvido e você vai sofrer muito. Um pastor deu uma cerveja do filho da fé nossa, na cidade de Itu, Luiz Carlos é o nome dele. O irmão dele mexia com drogas, foi preso. E ele foi visitar o irmão dele. E levou algumas coisas
que tivesse para ele levar lá para o preso, o irmão dele. E ele levou, irmãos. Quando chega lá, foram verificar dentro de uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente, sabe que tinha droga. E o nosso pastor ficou preso. Quantos anos ele ficou? Parece que quase 2 anos ele ficou preso. Porque ele entrou lá levando um tubo de pasta de dente que tinha droga dentro. Vocês estão entendendo, irmãos? Parar no caminho dos pecadores. Cuidado com aquilo que dão para você levar. Para alguém, cuidado. Cuidado. A melhor coisa não você levar, é melhor você nem pegar e levar. Melhor. E não se tem alguma dúvida, cuidado. Porque as pessoas que querem ser felizes não param no caminho dos pecadores. Porque podem se envolver. E se envolver de forma terrível. Outra coisa que não faz é se assentar, se nem para no caminho dos pecadores, nem parar no caminho dos pecadores, é o que a Bíblia manda aqui, se assentar e ficar junto, aí piorou. Se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? O que é ser um escarnecedor? Ser um escarnecedor, irmãos, é aquele que despreza o conselho de Deus. E tem muita gente que parece gente boa, mas despreza o conselho de Deus. Esses, no mundo espiritual, pertencem à classe dos ímpios e não dos justos. Pode ter um bom nome, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter status, pode ter o que tiver. Mas se ele não tem temor a Deus no mundo espiritual, ele pertence à classe dos ímpios e ele vai te pôr em confusão. A Bíblia diz aqui, cuidado. Mais uma coisa, quem quer ser feliz, tem que começar certo. A primeira coisa, você precisa se interessar em conhecer a palavra de Deus. Tem interesse em conhecer. Jesus, ele disse que os fariseus, os religiosos, os fariseus eram uma seita religiosa, a principal seita religiosa, segmento religioso dos judeus, era o farisaísmo. E Jesus chama a atenção dos fariseus e diz: vocês erram. Sabe qual é o erro de vocês? Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A maioria dos cristãos não leram a Bíblia inteira até hoje. Não leram. Mas eu nem vou perguntar, não vou pedir que você levantar a mão, porque não quero trazer constrangimento para ninguém. Mas se eu for pedir, os que já leram a Bíblia toda, levanta a mão, eu acredito que a maioria da igreja não vai levantar a mão. Sabe por quê? Lê um versículo aqui, lê outro lá, de vez em quando, uns que lê todo dia, outros que lê de vez em quando. É um erro, irmãos. Você pode se formar numa faculdade, você pode estudar bons livros, você pode falar inglês fluentemente, você pode ser um poliglota, falar vários idiomas e fluentemente você pode falar. E ler muitos livros, mas o único livro que vai dar testemunho de Jesus é esse aqui. Não tem outro. O único livro que vai dar testemunho de Jesus, quem ele é, está aqui. Aqui está. Por isso, irmãos, mas a pessoa que quer ser feliz, quem quer ser feliz aqui? A pessoa, levanta a mão, vamos fazer exercício, né? Quem que quer ser feliz aqui? Então, você precisa fazer uma coisa. Você precisa ter interesse de ler a palavra de Deus. E não fazer isso, irmãos, assim como forçado. Não, irmãos. A Bíblia diz que o prazer desta pessoa, o prazer do vitorioso, o prazer daquele que é o vitorioso e será sempre o vitorioso, está na lei do Senhor. O prazer dele está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Qualquer hora é hora dele meditar na palavra de Deus. Qualquer hora é hora dele meditar na palavra de Deus.
Deus que eu queria fazer. Mas a palavra me aconselhava a não fazer. E eu não fiz. E fui abençoado, eu tive vitória porque eu não fiz. Outra hora eu tive vitória, sabe por quê? Porque nós não queremos, a Bíblia dizia que eu devia fazer e eu fiz. E a vitória veio para a glória de Deus. Você quer ser feliz, não deixa nada estragar a tua vida, estragar as etapas da sua vida, estragar as etapas da sua vida. Tem uma coisa que o inimigo quer colocar: você que é um cristão fervoroso, te cuida, porque o inimigo quer dizer que algumas coisas não vão acontecer com você, porque você é cristão, porque você é fervoroso. Eu quero dizer, irmãos, tem esse negócio não? Tem não. Não tem ninguém acima, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi adorado quando era bebê, pois é, com 30 anos ele foi batizado, pelo Espírito Santo ele foi levado ao deserto, e lá o que aconteceu? Ele foi tentado 40 dias e 40 noites, ele não comeu, ele não bebeu, e ele foi tentado, Satanás foi tentar o Salvador. Se tentou Jesus Cristo, o Salvador, acho que não vai tentar você. Você acha que você está acima? Não está acima não, irmão. Nenhum de nós está acima. Nós temos que viver vigiando e ter prazer na lei de Deus. E na sua lei meditar a qualquer hora, do dia ou da noite. Medita na lei de Deus. Irmãos, quando você aprender a meditar na lei de Deus, sabe o que vai acontecer? A tua cabeça vai estar sempre trabalhando, mas para o lado certo. Tua cabeça vai estar sempre trabalhando, mas para a edificação. Tua cabeça vai estar sempre trabalhando para conduzir você para frente e para o alto, não para os lados nem para trás, mas para frente e para o alto, aonde o Senhor está. Aonde Deus está? Irmãos, a Bíblia diz: busque o Senhor enquanto você pode achar. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita na lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Tem umas pessoas que eu acho que são muito ruins da cabeça. Eu acho que tem uma loucura. Quando alguém diz assim: a Bíblia está ultrapassada. Quem escreveu a Bíblia está lá nos tempos, estão atrasados, porque a Bíblia tem que ser reformada. A Bíblia não tem que ser reformada nunca. Sabe por quê, irmão? Porque necessita de reforma. É alguma coisa que tem coisa estragada ali. O que necessita de reforma é aquilo que tem alguma coisa que não está bem. O que necessita de transformação é aquilo que está no estado que não é bom, tem que mudar para o estado bom. A Bíblia não precisa de reforma porque está tudo certo com ela. A Bíblia não precisa de transformação porque ela é pura, purificada. A palavra de Deus que é purificada 7 vezes. Tanto que um homem e uma mulher, irmãos, tem um ditado, o pai na fé do meu esposo, o nosso pai na fé, pastor Eduardo Projetos, que em Curitiba ele usava ele falava: a pessoa é ruim até o dia que deixa de ser. Vamos esperar, que coisa boa. Ele disse que mas a pessoa é boa até o dia que deixa de ser também. É ruim até o dia que deixa de ser, mas ela pode ser boa e deixar de ser boa. Por isso, irmãos, a nossa vida, presta atenção, tua vida não pode ser um tempo, a nossa vida com Cristo tem que ser para todos sempre, amém, irmãos? Não é começou bem, o meio vai bem, o fim vai mal. Se o seu fim for mal, você jogou tudo fora, o começo e o meio. Lê o livro de Apocalipse, você vai ver, logo no começo do Apocalipse você vai ver: aquele que vencer dará todas as coisas. Aquele que perseverar até o fim, não é só até o meio, uma parte, não, até o fim, nem no fio de
cabelo, da cabeça daquele ser. Irmãos, tenha prazer na lei do Senhor. E naquilo que a lei do Senhor está contrariando a tua vontade. Irmãos, tem coisa que a palavra de Deus ela contraria a vontade do homem. Ela contraria muito a vontade do homem. Irmãos, é melhor dar ouvido, é melhor você obedecer a palavra, é melhor a gente obedecer. Nós é que temos que nos render a Deus. Não é Deus que rende a nós. Às vezes a gente vê muito, eu não gostaria de fazer uma crítica, mas é uma observação. Às vezes a gente escuta até cânticos chamando Deus para a vida. Vem Deus, ô Senhor, vem. Quando a vida manda, a gente ia aí. A gente ia. A vida manda a gente ir a Deus. Se nós formos a Deus, a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor já está sobre nossa vida. Vá a Deus, a bênção e a graça de Deus já estará sobre a sua vida. Lá no livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Espera aí que eu estou indo aí. Não, vocês é que tem que ir, a gente que tem que ir a Deus. Não. Você vai a Deus. E sabe o que Jesus disse? Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia! Se você vai ao Senhor, Ele não vai te lançar fora, não. Ele não vai te lançar fora. Agora veja aqui. Aquele que é o bem-aventurado, segundo a Bíblia, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Essa pessoa tem uma característica. Presta atenção, qual é a característica dessa pessoa? Ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. É uma característica dela, que é adquirida. Essa característica se adquire quando uma pessoa resolve dar ouvido à palavra, ter prazer na palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Ela vai adquirindo, ela passa por uma transformação. E o que ela se torna? Como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Pode vir a seca que vier, a seca da vida. Irmãos, a raiz dela está lá na água viva, que é Jesus Cristo. As suas raízes estão bem firmadas na palavra de Deus. As suas raízes estão firmadas na fé, estão firmadas nas promessas de Deus. Irmãos, ela não murcha. Você nunca vai ver, você pode ver momentos. Uma pessoa que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, há momentos que ela pode estar chorando. Chorar faz parte da vida. Chorar faz parte da vida. Eu até acho assim, já ouvi muito, morre uma pessoa da família. Não chora não. E as pessoas falam, não chora não, é assim mesmo. Não chora não, é vontade de Deus. Chora sim, chora. Morreu alguém da família, Deus respeita o teu luto. Deus respeita o teu luto. Deus dá tempo para a gente se alegrar, tempo para chorar. E se tem uma hora que é a hora do choro, quando nós enfrentamos morte da nossa família, morte de um querido nosso, chora. Quando eu ouço alguém falar, não chora não, gente, chora sim. O tanto que você tiver vontade, chora. Só que não chora como uma pessoa que não tem esperança. Quando morrer alguém da sua família, não chora como alguém que não tem esperança. A Bíblia diz, não chora, não quero a respeito dos que dormem. Eu não quero que você seja como pessoas que não têm esperança. Uma coisa é você chorar, sendo consolado pelo Espírito Santo, ter certeza que Deus está com você, certeza que você não vai, o peso não vai ser maior do que a força que Deus te dá. Outra coisa é você se sentir desamparada, chorando, se desmonta, é capaz até de morrer. Irmãos, a Bíblia diz que essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto à ribeira. As folhas vão
você nunca vai ver alguém que teme a Deus, que crê na palavra, que medita na palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus. Você nunca vai ver ela mais abatida do que deveria ser. Você nunca vai ver. Você vê e fala assim, nossa, outra vez que você vai visitar irmãos, eu achei que chegava lá, eu não quero despedaçar. Chega lá, quem sai visitar de lá somos nós, irmão está tão forte, irmão está tão forte. É a árvore plantada junto à ribeira de água, as folhas da murcha. Mas não é só folha, irmãos. Diz que dá o seu fruto na estação própria. Talvez, irmãos, você está num tempo, você está falando assim, mas que eu não estou dando fruto? Você está sendo preparado, se é isso que está acontecendo com você, fica tranquilo. Medita na lei de Deus de dia e de noite, tenha prazer na lei do Senhor, que no momento certo o fruto vai vir. As folhas não caem, mas os frutos acontecem no momento certo. No momento certo você vai ver que você vai dar o fruto que Deus quer que você dê. Seja que você fique na presença do Senhor. Agora veja a diferença. Tudo quando ele faz, será bem sucedido. Não está falando de bem sucedido, irmão? Não está falando só que conseguiu grandes recursos financeiros, retornos financeiros. Também, mas não é só isso não. Irmãos, você pode ser bem sucedido e não ter dinheiro. Pode não ter dinheiro. Mas riqueza não é só dinheiro, não. Dinheiro é o tipo de riqueza. Mas não é a única nem a mais importante. Não é a única nem a mais importante. Você quer ver uma coisa? Se você tiver um avião lotado, gente rica, e tiver lá um terrorista, sabe que você vai pegar você pode ser rico, você pode ter bens em tudo que você tiver aqui. Você vai pegar teu celular e você vai mandar uma mensagem, se for possível, vai mandar uma mensagem para a tua família. E você vai dizer, cuida da fazenda, administre bem o gato, administre bem os aluguéis das casas. Você vai falar isso? Não. Você vai dizer, não se esqueça que eu amo você. Não se esqueça que eu amo você. Sabe por quê, irmão? Vai chegar um momento que todos os bens materiais não têm valor nenhum. Nenhum. Por isso não busca os bens materiais, mas teu coração não pode estar nos bens materiais. Porque os bens materiais vai chegar um momento que eles não vão ter valor nenhum. Nenhum, nenhum e nenhum. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ver você ser bem sucedido, irmãos? O sucesso que você precisa alcançar, todos nós precisamos alcançar, é o sucesso na solução de problemas. Ser bem-aventurado, ser bem-sucedido na solução de problemas e não de criar problemas ou alimentar problemas. Nós precisamos ser bem-sucedidos na solução de problemas. Irmãos, esse negócio de solucionar problema é um negócio tão sério que hoje as empresas, tem uma época que as empresas davam valor a uma formação acadêmica, ou curso técnico, e curso universitário, e continuam dando valor. Mas hoje muitas empresas, você sabe qual é o ponto forte que eles estão observando? Não é assim a formação acadêmica que a pessoa tem. Eles fazem testes e testes para ver a pessoa que tem condições de prever problemas, não com adivinhação, mas por uma percepção de um rumo que a coisa vai indo e que vai dar o problema. E a pessoa é capaz de prever isso. Outra coisa, a pessoa que é capaz de solucionar problemas, de preferência antes dos problemas acontecerem.
Irmãos, as empresas estão valorizando. É ou não é, irmão Roberto? É isso ou não é? Eles estão valorizando muito a capacidade de uma pessoa ser bem-sucedida. Ah, mas talvez não tem dinheiro. Estou dizendo, ser bem-sucedido não é só na área financeira. A área financeira é importante, mas não é a mais importante. Não é a mais importante. É verdade. Irmãos, você tem que valorizar.